Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos apresentar a estratégia que vai ser usada pelo Trader Tranquilão nessa quinta temporada do projeto. Bom, antes de apresentar a estratégia, eu queria comentar e lembrar para você que lá no nosso site tradertranquilão.com você pode entrar para o clube do Trader Tranquilão. Eu queria te convidar para fazer isso. É uma forma de você apoiar o projeto. Então, se você gosta do projeto, quer nos apoiar de alguma forma, você pode entrar para o clube e, além de apoiar o projeto, você também vai receber por e-mail e por WhatsApp todas as trades assim que elas forem abertas, antes dos vídeos irem para o ar. Você vai receber uma notificação falando das trades. Também, quando for fechada, você vai receber um alerta. E também vai ter conteúdo exclusivo, tá? Para quem fizer parte do clube, tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Se você clicar aqui, você tem a opção de assinar usando o PagSeguro. É apenas R$ 4,99 por mês, é mais barato do que você tomar um café expresso no shopping. Tá? Então a gente quis manter baratinho só para você poder ajudar de alguma forma se você tem interesse em apoiar o projeto. Também você pode pagar uma vez por ano utilizando criptomoedas, se você tem aí uma carteira com Bitcoin, essa forma de pagamento aqui permite o uso de diversas criptomoedas. Se você quiser usar Litecoin, quiser usar Dash, o que você quiser usar para nos apoiar é bem-vindo, tá certo? Então, apresentado aqui o nosso clube, reforçando esse convite, vamos lá agora a estratégia que vai ser utilizada pelo Trader Tranquilão. Vamos lá? Bom, o Trader Tranquilão usará uma estratégia de seguir tendência, chamada no inglês de Trend Following. Se você já viu nossos vídeos sobre Price Action, ou se você acompanha mercados financeiros de um modo geral há algum tempo, você sabe que o preço ele tem a tendência a andar em tendência, né? Ele costuma andar em tendências. Esse é um dos princípios da análise técnica, que o preço, em alguns momentos ele tem tendência, não que ele suba de forma reta, mas uma tendência ele costuma expansão, uma retração, expansão, retração, expansão. E tipos de estratégia que costumam fazer muito sucesso são estratégias de seguir tendência, ou até estratégia de contra-tendência, ou de pegar pullbacks, que são as retrações. Mas a maioria das estratégias bem-sucedidas leva a tendência em conta, mesmo que não siga a tendência, mas com essa percepção de que existe uma tendência, por mais que ele queira ir contra a tendência, tá certo? E a estratégia, ela será híbrida. Híbrida por quê? Porque ela vai ter componentes técnicos e fundamentalistas. E nós vamos apresentar, especialmente aqui hoje, esses componentes técnicos, tá? Que é da parte de análise técnica, que vão determinar quando entrar e quando sair do mercado. É isso que a gente está chamando de estratégia, tá? O conjunto de regras que vai determinar a hora de entrar no mercado e a hora de sair, seja no lucro ou seja no prejuízo. E o que a gente chama de componente fundamentalista aqui? Se você já acompanhou outras etapas do Trader Tranquilão, você sabe que a gente faz análises, e uma parte legal do projeto são essas análises que a gente faz de como que está o contexto global. O dólar está fortalecendo, está enfraquecendo, por quê? O que o Banco Central do Japão está fazendo? Em que pé que está o Brexit? Enfim, a gente acompanha esse contexto e também comenta nas análises e junta essa visão fundamentalista, digamos assim, que vem de fundamentos, né? Quais os fundamentos que estão fazendo o preço se mover, e junta isso com a parte técnica, tá certo? E também vão ter componentes sistemáticos e discricionários. O que quer dizer isso? Componente sistemático, um sistema ou uma estratégia totalmente sistemática, ela tem regras rígidas que você poderia colocar um robô para executar, digamos assim. Já uma estratégia discricionária sempre necessita de uma tomada de decisão humana, de avaliar o contexto. E a estratégia do Trader Tranquilão, ela é híbrida porque tem uma parte sistemática que tem tipo, a gente só vai entrar se tiver isso, isso e isso.
mas também vai ter uma análise discricionária, uma análise de velas, de padrões, de suporte e resistência, tá? Então ele junta isso tudo e a gente acha que essa é uma abordagem interessante para você poder acompanhar os mercados. Se você sabe fazer análise técnica, se você sabe entender os fundamentos. Bom, vamos lá? Critérios técnicos de entradas. Então, o que vai ser o principal filtro, digamos assim, para entradas do trader tranquilão? No gráfico diário, esperar por um cruzamento das médias móveis de 20 e 60 períodos. Então o trader tranquilão ele vai usar uma estratégia que leva em consideração o famoso cruzamentos de médias. Tá? Daqui a pouquinho eu vou ainda nesse vídeo mostrar exemplos práticos e discutir um pouquinho quando que é bom, quando que é ruim usar esse tipo de coisa e qual período, enfim. Ainda apresentando os critérios aqui, então nós vamos aguardar um sinal de entrada depois que tiver esse cruzamento, tá? Então, assim, obviamente, como que funciona um cruzamento de forma rápida? Você espera que a média rápida, que é aquela de períodos menores, no nosso caso de 20, cruze com a média mais lenta, que no nosso caso aqui é de 60, sendo que rápida e lenta é relativo, é sempre relativo a um outro valor, né? Então a rápida é de 20. Quando a média de 20 cruzar a de 60 vindo de baixo para cima, significa que nós vamos procurar sinais de compra. E quando o cruzamento for invertido, nós vamos procurar sinais de venda. Isso vai ficar claro no gráfico que nós vamos entrar daqui a pouquinho, tá? Bom, então nós vamos aguardar um sinal de entrada depois que tiver esse cruzamento. O que vão ser esses sinais e como que a gente vai avaliar? Aí entra aqui um pouquinho da parte discricionária. Nós vamos ver o comportamento do preço perto dessa média de 20, como que ele vai se comportar. E avaliando padrões de vela, ver se ele dá alguma vela que indica um padrão de que realmente nós estamos vendo uma nova tendência se formar para a gente poder tentar acompanhar essa tendência e surfar essa tendência. E vamos também levar em consideração níveis de suporte e resistência. O preço rompeu um suporte, uma resistência, ele vai encontrar um suporte, uma resistência em breve, e também as linhas de tendência que a gente gosta bastante, aquelas linhas diagonais, tá? Tanto linhas de tendência de alta quanto linhas de tendência de baixa. São esses critérios que a gente vai estar observando para a tomada de decisão de entrada no mercado. Algumas regrinhas extras aqui. Primeiro, não perseguir o preço. Tem até, eu coloco às vezes em inglês aqui a expressão que é muito comum que a gente ouvir no mercado financeiro. Se você está no mercado financeiro há algum tempo, você tem algumas expressões que você já ouviu em inglês. Eu gosto de trazer, não é para poder tirar onda nem nada disso, não. É só porque a gente lê muita coisa em inglês e essas expressões ficam na nossa mente, então eu acabo trazendo aqui também, tá? No inglês tem essa expressão, never chase the price, nunca persiga o preço. O que significa isso? Significa que vamos supor que tenha um cruzamento, mas nesse cruzamento, no dia que teve o cruzamento, o preço teve um forte movimento e foi lá para longe da média. Significa que a gente não vai entrar logo de cara. A gente vai esperar o preço voltar lá na média para poder entrar. Perseguir o preço é sempre tentar entrar no mercado depois que teve um forte movimento de alta, por exemplo, assim entra comprado tentando perseguir o preço e ir atrás com medo dele continuar subindo e você ficar para trás, digamos assim. Em alguns momentos pode funcionar você entrar e o preço realmente continuar, mas muitas vezes o preço, depois que ele teve um forte movimento, ele consolida ou volta na média, e se você fica perseguindo o preço, fica difícil de você achar posições com boas relações de risco e recompensa. Você acaba tendo que colocar um stop loss muito longe da sua entrada, e com isso fica difícil de você ter essa boa relação. E outra regra extra, também trouxe 2 ditados aqui em inglês que tem. Em inglês é muito comum a gente ouvir buy the dips ou sell the rallies. O que seria isso? Seria quando o preço está numa tendência de alta, então vamos supor que a gente viu esse cruzamento da média de 20 passando para cima da média de 60. Então a gente pensa, opa, talvez tenha uma tendência de alta aí. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar
essas quedas, que é o buy the dips. Esse é um ditado muito famoso. O preço está subindo, subindo, subindo. O trader profissional, ao invés de perseguir o preço, ele espera um dip, ele espera o preço dar uma baixadinha para entrar comprado. E o mesma forma, o contrário, quando está uma tendência de baixa. Ele espera ter uma leve altinha para poder entrar vendido, que é o vender esses pequenos ralizinhos de alta que são na contratendência, digamos assim. Tá? Regras de saída em relação a stop loss. Bom, nós vamos tentar observar a mínima, quando comprado, né? A mínima da vela anterior daquela vela que foi o sinal de entrada, ou a máxima, no caso de entrar vendido, um pouquinho depois da mínima, um pouquinho depois da máxima. Um limite de 150 pips, como a gente já comentou no vídeo anterior, para o EURUSD, para a LIBRA-USD, e algo equivalente a isso para outros pares, algo que faça sentido, que seja um pouquinho acima do, digamos assim, do range comum daquele preço, né? Assim, por que 150 pips? Porque num dia é difícil do euro mover 150 pips. Quando ele moveu 150 pips foi um movimento bem forte, então a gente deixa próximo desse limite, tá? A média de 60 poderá ser usada como referência, como stop loss móvel, tá? À medida que o preço for andando, a gente pode mover o stop loss. E também nós vamos usar a técnica de mover o nosso stop loss para o 0 a 0 quando chegar numa proporção de 1 para 1. O que quer dizer isso? Vamos supor que a gente colocou lá para arriscar 150 pips. Quando o preço chegar positivamente em 150 pips, a gente move o nosso stop loss para o 0 a 0, move para a nossa entrada e tira o nosso risco daquela operação. E vamos também mover o stop loss para a proporção de 1 para 1 quando chegar em 1,5 para 1. Então vamos supor que eu arrisquei 100 pips. O preço chegou em 150 pips, a gente vai mover o stop loss para 1, ou seja, para 100 pips, tá? Para o mesmo risco. Então já garante nesse caso aí um lucro igual ao que a gente arriscou. Esses movimentos do stop loss são para garantir ou algum lucro ou que a gente não fique no zero depois que o preço foi ao nosso favor e se ele resolver se inverter, a gente ou se protege ou garante um lucrinho. Regras de saída. Não vai ter um take profit já definido de 2 para 1, 1,5, mas a meta é conseguir uma média superior a 1,5 de razão de recompensa risco, ou seja, se a gente está arriscando 100 pips, a gente deseja conseguir mais de 150 pips, até porque nós estamos tentando pegar um pedacinho dessa tendência que a gente se viu se formando, tá? Quando o preço se afastar da média de 20, nós vamos fechar a trade no menor sinal de reversão. Então vamos supor que a gente já conseguiu pegar um belo pedaço da tendência, estamos lá com lucro e o preço se afastou bastante da média de 20, ao nosso favor. Então nesse caso a gente espera um pouquinho ele voltar para... A gente espera ter algum sinal do preço de contra a gente e já fecha para garantir o lucro. Tá? E como eu já falei anteriormente, nós vamos usar o stop loss em alguns momentos como possível garantia de lucro. Certo? Então é isso a estratégia. Eu vou agora para o gráfico mostrar uns exemplos rapidinho, bem rápido para não ficar longo o vídeo, mas como você pode ver aqui pelos critérios de entrada, a nossa estratégia é relativamente simples. Uma das coisas que a gente quer mostrar com o projeto do Trader Tranquilão é que um principal diferencial dele, e pode ser o diferencial de qualquer pessoa no mercado, é a gestão de risco. Isso já funciona até como um certo edge no mercado, como uma vantagem, que a principal dele não é necessariamente a estratégia, é uma estratégia simples, tá? E a paciência para poder esperar o momento certo para entrar no mercado. Então isso que a gente quer mostrar, que muitas vezes não é assim a estratégia perfeita que vai ser o mais importante, até porque não existe estratégia perfeita. A gente quer mostrar como que a execução com tranquilidade
pode muitas vezes funcionar como um diferencial, tá certo? Então vamos lá para o gráfico para mostrar rapidinho aqui alguns exemplos e para ficar mais claro. À medida que a gente for executando o projeto, você vai ver no dia a dia essas tomadas de decisão, mas eu vou mostrar aqui rapidinho. Bom, saí aqui, vou lá para o nosso TradingView, colocar numa tela cheia aqui para ficar mais bonito. Bom, aqui ó, nós temos as médias. Eu só deixei aqui para começar, tá aqui no Bitcoin aqui que eu estava acompanhando o preço. Vou lá para o nosso euro-dólar. Bom, uma coisa muito comum nessa questão de seguir tendências é o uso de 3 médias, dessa forma que está aqui. Eu vou voltar aqui ó, no tempo para a gente ver. O que acontece? Geralmente, quando você tem essas 3 médias se afastando uma da outra e ficando paralelas, a gente vê tendências. Tá certo? Essa é uma forma muito comum e poderia ser usada. O que a gente optou? Não usar a de 144, que é a roxa aqui, e usar a de 20 e a de 60. Qual que é a questão? Você sempre tem que tomar uma decisão entre usar a média mais rápida, que vai te dar o sinal de inversão mais cedo, digamos assim, mas vai te dar mais falsos sinais, entre aspas, ou usar uma média mais lenta, que vai demorar, digamos assim, a te dar o sinal de entrada, mas vai evitar que você entre muitas vezes em falsos sinais. Certo? Então, por exemplo, se a gente usar um cruzamento, eu vou tirar a média de 60, da média de 20 com a média de 140, olha só. O cruzamento, eu vou dar um zoom aqui. O cruzamento da média de 20 com a média de 144 se deu aqui. Já o cruzamento da média de 20 com a média de 60 se deu aqui. Olha como é que a gente consegue pegar o movimento um pouco antes. Tá? Então, sempre que alguém está criando uma estratégia ou está pensando isso, ela tem que entender isso. Eu estou optando por pegar um sinal mais rápido e correr o risco de tomar muito stop loss, ou eu estou esperando um pouquinho a tendência se formar? Nas execuções do trader tranquilão anteriores, a gente usava só a média de 20, que é essa média rápida, e usava a vela do tipo Hakanashi, né, que é essa vela um pouquinho diferente, e tinha que ter 2 fechamentos acima da média de 20. Dessa vez nós optamos por fazer um pouquinho mais lento, digamos assim. Por quê? Porque a gente vai esperar o cruzamento da média de 20 com a média de 60. Então, isso tendo ficado claro, quero mostrar aqui, ó, em alguns momentos que isso teria acontecido. Ó. Aqui teria acontecido esse cruzamento. Então, o que aconteceria? Depois desse cruzamento, a gente ficaria procurando um sinal de entrada. Possivelmente, essa vela aqui seria o nosso sinal de venda. Tá? Aonde que a gente teve esse cruzamento de novo? A gente teve esse cruzamento aqui antes de uma tendência de alta. Aqui a gente teve esse cruzamento, ó, mas já foi um falso sinal. Nenhuma estratégia no mundo é perfeita e vai só te dar sinais corretos, tá? Aqui talvez a gente ou poderia ter pegado esse pequeno movimento aqui, ou teria tomado um stop depois que o preço virasse. Mas você pode reparar que muitas vezes que tem esse cruzamento, ó, a gente consegue observar um novo surgimento de tendência, nem que seja uma curta tendência. Olha aqui. Tá? Então esses foram alguns exemplos no euro-dólar. Eu vou aqui para o dólar-ien, mostrar também alguns cruzamentos. Ó. Aqui a gente teve um cruzamento. É lógico que você olhando para trás, em inglês se fala em hindsight, olhando para trás fica fácil, né? Você só vê um monte de entrada linda que você faturaria vários pips. Nem sempre é bonito e fácil dessa forma, tá?
Por exemplo, aqui, ó, a gente poderia ter entrado e olha aqui, teve essa vela aqui que talvez teria pegado um stop, muito provavelmente a gente teria que ter entrado de novo para conseguir pegar esse movimento. O mercado tem dessas coisas. Aqui teria um outro cruzamento. Ó, vamos supor que o preço cruzou aqui, tá? E aqui a gente ainda não perseguiria o preço, esperaria, talvez aqui teria sido um sinal de entrada, ó. Olha aqui, a gente fala do comportamento do preço perto da média de 20, ó. O preço chegou perto da média de 20 e rejeitou. Talvez a gente poderia ter entrado vendido aqui. Certo? E aquele negócio, já afastou da média de 20. O primeiro sinal de força já seria isso aqui, a gente teria vendido aqui e talvez pegado esse movimento todo aqui. Eu volto a falar, não quero passar a ilusão de que com certeza a gente teria pegado, só operando para a gente poder saber como que as coisas vão ser na prática, né? É muito mais fácil, olhando para trás assim, achar trades perfeitos que você teria feito um lindo lucro. Vamos lá para... Deu um end aqui, ele foi lá... Vou voltar aqui. Vou lá para hoje, olha só, hoje. Então vamos supor que a gente fosse... avaliar hoje, nós vamos entrar no dólar IE ou não? A gente teve o cruzamento da média aqui, já estamos um pouquinho longe desse cruzamento, se a gente for olhar, já teve bastante tempo, mas o preço veio para perto da média de 20, então dependendo de como fechar essa velhinha hoje aqui, poderia ser um sinal de compra no dólar IE. Tá? Não fiz toda aquela análise, geralmente você vai ver quando eu for fazer a análise do mercado, a gente começa fazendo uma análise do índice dólar para poder ver a força do dólar de um modo geral, enfim. Mais um par aqui só para a gente ver o cruzamento de média. Ó, aqui teve um cruzamento dessas médias, aqui, então aqui a gente ficaria esperando um sinalzinho de venda. Também não dá para ter certeza que a gente conseguiria no momento certo, ó, talvez não teria entrado aqui, mas aqui será que a gente, pode ser que a gente consideraria um sinal de venda e pegasse um movimento interessante, mas talvez a gente fosse estopado aqui, mas aí teria outro sinal de venda aqui, talvez a gente conseguiria pegar esse movimento para sair aqui, tá? Mas o mais que eu quero mais chamar a atenção é como que quando a gente vê esses cruzamentos, na maioria das vezes a gente vê uma certa tendênciazinha acontecendo, tá? Só mostrar como que isso poderia ser usado até em outros mercados aqui. Se a gente vier, por exemplo, vou pegar aqui até o Bitcoin que estava aberto ali, por exemplo, olha só, tá aqui o Bitcoin, nós temos ele aqui, Bitcoin USD, ó. Olha como é que funcionaria aqui, cruzamento de média. Então o que tem no nosso sistema? A gente não entra comprado no Bitcoin enquanto essas médias aqui não se inverterem. Isso é fato, tá? Então serviria, olha aqui, ó, quanto que teve o cruzamento de média aqui, sinalzinho de venda, digamos assim, no nosso sistema aqui do Bitcoin. Aqui, tá? Outro ativo, vamos lá, Bovespa, tô aqui com o Ibov, eu tenho ele aqui, ó. Aqui, ó, cruzamento, sinalzinho de compra aqui, sinalzinho de compra não, né? Sinalzinho de procura e compra, aí a gente ia ficar esperando uma vela que fosse um sinal de compra aqui, tá? Quando que mandou vender? Aqui teve esse enrosco aqui, mas talvez não teria saído. Acho que talvez teria pegado um stop loss aqui, possivelmente, né? Mas aqui, ó, agora lá em maio, quando a Bolsa Brasileira teve uma queda boa, teria um sinalzinho de venda aqui, ó. Como eu falei, não existe sistema perfeito, é impossível acreditar que existe um sistema perfeito, mas esse cruzamento que a gente optou do de 20 por 60, ó, vou colocar lá o de 144 de volta para a gente ver. Ó, o de 144, olha como é que ele já seria mais atrasado, entre aspas, se fosse o da 20, a média de 20 com a de 144. Ou para esperar tá, as três paralelas para vender, já ia ser mais para frente ainda, que seria aqui, né, se fosse esperar tá assim. Então
pelo nosso sistema aqui, a Bovespa ainda não deu sinal de compra. Tá lá, o preço já foi para cima da média de 20, também não é venda ainda, né? Mas também ainda não deu sinal de alta, tá certo? Então é isso aí, espero que você tenha entendido a estratégia, que você tenha achado interessante. Como eu falei, é uma estratégia relativamente simples, mas vai ter uma composição aí de análise como é que... fugiu a palavra agora. Ai, meu Deus. Vai ter uma parte discricionária, né, que a gente vai tomar a decisão, não vai ser só seguindo como um robô. Não deixe, por favor, de comentar aqui embaixo o que você achou da estratégia, se você tem alguma sugestão. Talvez a gente vê alguma sugestão, pense em mudar. Já está bem fechadinho nisso, mas estamos abertos a ouvir todas as sugestões e comentários. E mais uma vez eu te peço para você considerar entrar para o clube de forma a contribuir com o projeto. Como eu falei, é menos de um café expresso por mês. A gente quis deixar bem barato para todo mundo poder nos apoiar. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço por você estar acompanhando nossos vídeos. Não esqueça de dar seu like aí também. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.